A Justiça Federal no Rio Grande do Norte é cenário de um programa inédito no Brasil. Um trabalho envolvendo instituições públicas e as partes que por elas são demandadas no conceito de que o papel do judiciário vai muito além de decidir, mas alcança o desafiador trabalho de melhorar a vida das pessoas, não apenas daquelas que estão diretamente envolvidas no conflito, mas de toda a comunidade que sente o reflexo de grandes questões. JF Media. Esse é o nome do programa de mediação da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. A partir dele, são promovidas audiências de mediação onde um profissional técnico especializado na área discutida no processo reúne-se com todas as partes e tenta mediar a solução. A gente consegue ter uma abrangência muito maior, uma capilaridade e até social bem profunda, porque a gente realmente se preocupa em solucionar o problema das partes. A grande diferença entre a mediação e a conciliação é exatamente o nível de complexidade dos processos. Pelo trabalho dos mediadores da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, já passaram processos envolvendo pagamentos de tributos e crimes ambientais, por exemplo. Nas audiências de mediação, estão presentes não apenas as partes envolvidas, mas também representantes de órgãos que, mesmo fora do processo, podem ter envolvimento direto com o problema e, assim, também contribuir para ajudar a resolver. O programa JF Media é um programa de mediação da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e tem como propósito realizar mediações e, portanto, resoluções autocompositivas de conflito no âmbito do poder público da União. Uma das grandes características de nosso programa de mediação, o JF Media, é inegavelmente a possibilidade de negociar com a Fazenda Pública, que é um dos entes mais difíceis de realizar negociação. O que diferencia o JF Media de outros programas de mediação espalhados pelo país? Essencialmente a metodologia por nós utilizada. Não nos contentamos apenas em desenvolver técnicas e táticas na mesa de negociação. O principal é de trabalhar duas outras dimensões da negociação. Na verdade, nos baseamos aqui no JF Media numa perspectiva, numa teoria tridimensional de negociação. Nessa teoria tridimensional, além das táticas e técnicas de negociação na mesa, nos preocupamos com outras duas dimensões. Uma delas seria a possibilidade de incluir participantes no processo, conforme o artigo 77 do Código de Processo Civil, o novo Código. Nessa perspectiva, não necessariamente apenas as partes participam da negociação, mas todas aquelas pessoas que podem influenciar positivamente, podem conduzir um processo de negociação e chegar ao final a um acordo. E outra perspectiva é o nosso planejamento estratégico. Antes de toda reunião de mediação, fazemos uma reunião prévia, uma análise, um planejamento estratégico onde estudamos todas as possibilidades de negociação. Inclusive o que a parte ganha e o que a parte perde, poderia perder, caso venha ou não a realizar o acordo. Todo esse estudo ele é feito antes da audiência. Temos também, como inovação do nosso programa do JF Media, a possibilidade de visitas técnicas. Os nossos mediadores, seja antes da reunião, seja depois das reuniões, visitam as partes, visitam o local do conflito. Então, tudo isso leva a que o nosso projeto ele seja um projeto pioneiro e tenha tanto sucesso em nossa seção judiciária. Implantado no ano de 2016, na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o sucesso do JF Media, alcançando acordo em muitos processos, é reflexo do zelo com que é realizado. Antes mesmo das audiências de mediação, o grupo de mediadores se reúne com o juiz coordenador do programa e define um planejamento para atuar na audiência e, assim, chegar a um acordo. O trabalho do JF Media vai muito além da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e envolve outros órgãos, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No escritório modelo do curso de Ciências Contábeis da UFRN, os estudantes também são parceiros do JF Media e já realizaram diversas atividades de recuperação extrajudicial de empresas.
Ou seja, são empresas que chegam à Justiça Federal com grandes problemas de dívidas com tributos e encontram no JF Media um programa que soluciona o conflito com a União, traz um plano de recuperação para a empresa e resolve as pendências financeiras, trazendo um novo cenário para a empresa e, consequentemente, para a própria economia do Estado. Nós somos acostumados no processo sempre a ter aquela conflituosidade, e essa mediação e a conciliação serve justamente para ter uma nova mentalidade do processo, né, que é a conciliação, a resolução dos conflitos mediante o consenso das partes. Com o JF Media, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte soluciona conflitos com a mediação, impacta a vida da própria sociedade potiguar e assina um capítulo inédito na história do judiciário brasileiro.